Vamos lá. Então, vamos falar aqui alguma coisa sobre a palavra de Deus. Eu gosto muito quando falo na palavra de Deus, diz que é uma das maiores alegrias da vida cristã, é saber que Cristo morreu por nós, para nos dar o perdão dos nossos pecados e que Deus cuida constantemente de nós. A Bíblia contém ricas promessas que nos dão a certeza do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia e do seu perdão, em nosso favor, em favor de toda a humanidade. E isso é bom nós pensarmos nisso e eu, ao estudar aqui um pouco da palavra de Deus, possamos agora abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 10. Capítulo 10, versículos 35 a 45, como nós escutamos agora, pedimos muita coisa. Estamos pedindo sempre. E diz que não pedir não pode ser ouvido. Mas muitas vezes pedimos e não sabemos o que pedimos. Devemos orar por todos. Aqui temos o pedido de Tiago e João. Eles também se dirigiram a Jesus e pediram algo que Jesus pode dar, mas que eles não tinham o direito de querer e de tampouco exigir a Deus esse pedido. Então se aproximaram dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Vejam aqui, eles querem, quase exigir, querem ser atendidos. Estão querendo, talvez aqui, pedindo uma coisa que é impossível, que Jesus pode dar, mas não pode dar a todos. É só aqueles que estão nos lugares que devem receber. Queriam ter talvez o domínio sobre Jesus. E Jesus disse-lhe uma vez, e disse, teve que falar duas vezes. Eu queria refletir um pouco sobre que muitas vezes o que nós pedimos. E quando eles pediram, queremos, nós queremos. Às vezes queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. E Deus conhece o nosso problema, conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas doenças, conhece todas as coisas, porque Ele é o Criador de tudo quanto existe neste planeta. E nós queremos muitas vezes pedir o que nós queremos, fazer a nossa vontade. E eles então diz: queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Então Jesus, como é um Deus misericordioso e quer o bem dos seus filhos, ele disse, perguntou-lhes: que quereis que eu vos faça? E responderam: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus disse-lhe: não sabeis o que pedis. E muitas vezes acontece isso connosco. Pedimos, mas não sabemos o que pedimos. Deus está pronto a nos atender. Ele diz: vem a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, os doentes, os necessitados, os aflitos, eu vos aliviarei. E pedimos às vezes que queremos ser atendidos segundo a nossa vontade, mas não segundo a vontade de Deus, porque Deus sabe, conhece e pode todas as coisas. Jesus diz: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado?
É interessante, não é? O batismo com que eu sou batizado. E o que é que eles disseram? Podemos. Eles continuaram insistindo com Jesus. Quando nós pedimos uma coisa a Deus, Deus atende. Deus sabe o que nós necessitamos. E quando nós continuamos pedindo o que nós queremos, estamos fracassando. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E, meus amigos, mais uma vez, eu costumo dizer, que já ouvi, não há muitos anos, um pastor que dizia: Deus sabe, Deus pode. E quando Deus fala, dá certo. Nós duvidamos do seu poder que está à nossa disposição. Mas Deus falou uma vez e ele teve que falar a segunda: não sabeis o que pedis. E eles diziam: nós sabemos o que pedimos. E acontece muitas vezes como nós. Pedimos e queremos que Deus atue, mas que faça-se a nossa vontade e não a vontade de Deus. Quer dizer que duvidamos da palavra de Deus. Então, bebereis, diz no 39, se não podemos, tornou-lhes Jesus a dizer: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu estou batizado? 40. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Deus sabe quem é que está preparado. Deus conhece o nosso coração. Muitas vezes não somos atendidos àquilo que pedimos, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E 41 diz: ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Os discípulos ficaram irados. Então Jesus, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua graça, chamou-os: venham cá, para junto de mim. Disse, chamando-os para junto de si, disse-lhes, Jesus torna a falar: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Deus explicou bem para eles, não é? Eles estavam a querer exigir de Deus o domínio, o poder que não podiam ter. Deus sabe. No 43 continua: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, é interessante. Quem quiser tornar-se grande e ter poder entre vós, será esse o que vos sirva. É direito. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. E no 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que amor é este que nós não podemos entender e compreender, que Deus deu a sua vida por todo o ser humano, por todo o pecador, e nós duvidamos do seu poder. Portanto, meus amigos, precisamos entender e compreender que Deus é o único que pode e que sabe o que nós necessitamos, e nós não devemos duvidar. Aqui os discípulos, eles tentaram a segunda vez, eles queriam dominar, eles queriam assumir o poder de Deus. E às vezes nos esquecemos que somos pobres pecadores. E se nós não confiarmos nesse poder maravilhoso de Deus que está à nossa disposição, temos a certeza, muitas vezes, que Deus não faz a nossa vontade, como não fez com os discípulos. Duvidamos desse poder.
Então eu admiro, e é admirável, reverência pela vida humana que Deus tem pelos seus filhos. Jesus exprimiu na missão de sua vida, não esteve entre o povo como um rei, como muitos diziam que estavam à espera de um rei, exigindo atenção, reverência e serviço, mas como alguém que desejava servir, erguer a humanidade pecadora, e disse que não tinha vindo para ser servido, mas para servir. Isto é uma lição para cada um de nós. Aonde quer que Cristo visse um ser humano aflito, ele diz que via alguém necessitado de compaixão. Meus amigos, muitos de nós estamos dispostos a servir certas pessoas, aqueles a quem honramos, mas justo aqueles a quem Cristo nos queria tornar uma bênção, caso não tivéssemos tanta frieza de coração, caso não fôssemos tão descorteses, caso não fôssemos tão egoístas. Passamos por alto, queremos passar por cima de Deus como indignos da nossa atenção. Meus irmãos, precisamos, portanto, ser imitadores de Deus, confiar em Deus como filhos amados e vivam em amor. Vivam em amor. Uma palavra muito falada, mas tão pouco nós vemos no nosso meio. Como também Cristo nos amou. Ele não só nos amou, mas ele se entregou por nós como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5, 1 e 2. Eis a altura a que nos é exigido atingir no amor para com Deus e para com os nossos semelhantes. E a textura desse amor não é manchada pelo egoísmo. Nossa vocação, Cristo nos dá, Cristo nos deu e deu aos seus discípulos uma importantíssima lição que serve também para cada um de nós. Qual foi? A respeito de quê? De quem deveria ser os seus discípulos no reino que estou para estabelecer. E disse Jesus, a luta pela supremacia não terá lugar. Bem escrito. A luta pela supremacia não terá lugar. Todos vocês são irmãos, somos todos irmãos, todos filhos de Deus. Muitas vezes pensamos que só nós é que temos o direito de ter as bênçãos de Deus, mas isso não é assim. Todos vocês são irmãos. Ali todos os meus servos serão como? Uns mais que os outros? Não, diz Deus. Serão todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. E nós muitas vezes nos esquecemos disso. Então, meus amigos e irmãos, a única grandeza reconhecida ali será da humildade, da dedicação ao serviço do nosso próximo, ou seja, ao serviço dos outros. Quem a si se humilha e se humilhar, diz que será exaltado. E quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. A quem procura servir aos outros por abnegação e sacrifício pessoal, serão dados os atributos de caráter que o recomendam a Deus e que desenvolvem sabedoria verdadeira, que desenvolvem
paciência, que desenvolvem clemência, que desenvolvem bondade e compaixão. Isto lhe confere o principal lugar no reino de Deus. É apenas isso e nada mais. Quero eu ir para o céu? Queremos nós sabedoria verdadeira? Queremos paciência, clemência, bondade, misericórdia, compaixão? Só Deus nos pode dar isso. Então, meus amigos, isso lhe confere o principal lugar no reino de Deus. Queremos nós? Aceitamos? Confiamos nesse poder de Deus? Queremos ir para o céu? O Filho do Homem a si mesmo se humilhou para se tornar o servo de Deus. Submeteu-se e rebaixou-se, diz que rebaixando-se, rebaixamento e sacrifício pessoal e até mesmo à morte. A fim de quê? De nos conceder a liberdade e vida e um lugar em seu reino aos que nele creem. Você crê? Cremos nós? Crês tu, Pedro? Deus, a vida, deu a vida como resgate por muitos. Eu poderia dizer, deu a vida em resgate por toda a humanidade pecadora. Meus irmãos, isso deveria ser o suficiente para fazer com que os que buscam constantemente ser os primeiros e que lutam pela supremacia se envergonhassem da sua conduta. Este dia com Deus, na meditação. Você crê nisto? Nós acreditamos? Meu irmão, os que creem em Cristo e andam humildemente com Ele, não lutando pela supremacia e que observam para ver o que podem fazer para ajudar, para abençoar, para fortalecer a alma dos outros, diz aqui este pensamento, operam com os anjos que ministram aos que serão herdeiros da salvação e da vida eterna que Deus tem preparado para todos os seus filhos. Jesus lhes dá graça, sabedoria e justiça, tornando-os uma bênção a todos, aqueles os quais estão postos em contacto. Quer você receber essa bênção? Quanto mais humildes forem eles em sua própria estima, tanto mais bênçãos receberão de Deus. Amém. Você quer receber as bênçãos de Deus? Ele está pronto a dar-lhe. Porque receber não os exalta. Receber fazem um correto uso de suas bênçãos, pois recebem para quê? Para comunicar aos outros esse poder maravilhoso que está à disposição de todo o ser humano. Sabem, irmãos, diz que os anjos ministradores recebem instruções de onde? Do trono de Deus, para cooperarem com os instrumentos humanos, para cooperarem com todos aqueles que aceitam esse maravilhoso poder, essa humildade, esse perdão, essa graça. Como nós falamos ainda há pouco aí no acampamento, fala na graça de Jesus, no amor de Jesus pela humanidade. E então o que acontece? Recebem a graça de Cristo para dá-la aos seres humanos. Isso está no livro Este Dia com Deus. Precisamos que, como dizia lá no acampamento, deram-nos a camisola, crescendo que? Na graça. Crescer na graça de Cristo.
Queremos nós crescer nessa graça e confiar nessa graça, nesse poder que Deus nos promete e que nos dá e que não falha? Você quer crescer? Meu irmão, só Cristo o pode dar. A escolha é minha, a escolha é tua, a escolha é nossa. Nós é que temos que escolher. Deus oferece essa graça e esse poder para todos. Só Jesus pode dar a sua graça. Só Jesus nos pode dar sabedoria. Só Jesus pode nos dar a justiça dele. Você quer? Você aceita? É simples, é muito fácil de compreender. Nós precisamos aceitar. Eu me recordo há 2 dias atrás, quando o irmão Francisco pregou aqui e falou assunto importante sobre a fé. E diz: para entrar no reino de Deus, as pessoas devem aceitá-lo. Você aceita? Você crê nele? Precisamos aceitá-lo na nossa vida e pô-lo em nossa vida em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Crer nele com confiança. E como é que foi que o irmão Francisco falou e mais alguém falou? Eu queria falar também um verso, mas quando eu mexi no telefone aquilo fugiu e tive que desligar, entrar e não disse nada. Também uma passagem. A fé. Temos nós fé suficiente? Fé irrestritas de uma criança. Precisamos ser como uma criança, como nos dizem Marcos 10, 15. Especifica, em verdade, Deus diz, lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É simples. Então, meus amigos, em outras palavras, Jesus nos diz aos discípulos, bem como o restante de seus seguidores, que somos nós, se quiserem entrar no reino de Deus, precisamos crer, precisamos ter fé, precisamos acolhê-lo, precisamos apoderar-se dele, das suas promessas que não falham. Nós é que falhamos. Com o entusiasmo de uma criancinha quando recebe um presente. Em resumo, podemos entrar no reino se aceitarmos as boas novas sobre ele. Então, meus amigos, para terminar, quando cremos nas boas novas, o reino se torna de quem? Nosso. Cremos nós, aceitamos nós, temos fé, cremos nós no poder de Deus. É tempo de nós acordarmos. Vemos a situação em que nós estamos vivendo com os nossos próprios olhos. O que está acontecendo neste planeta. Crimes horrorosos. Há poucos dias, uma criança de 14 anos pegou uma arma, foi atirar, matou 3 ou 4 crianças. Onde é que isso se pode constar? O que está acontecendo? E não é a primeira nem a segunda, tem já vezes tem conta que eles pegam numa árvore e matam quem mata um mosquito. O que está acontecendo e vemos com os nossos próprios olhos. Deus disse, quando vires todas estas coisas, sabeis que está próximo a minha vinda. Não é o fim ainda, mas são o princípio das dores. Eu estava falando aqui e lendo, eu às vezes leio aqui o que nestas, quando eu estudo algo para comunicar, para falar com todos, eu estava falando aqui em Mateus, que eu tinha lido na minha lição, onde Deus diz todas as coisas que iam acontecer, e a minha mulher veio aqui ter comigo, olha ver o que está aqui acontecendo, mostrou-me no telefone, ela disse, Portugal, em Bragança, conhece? Eu conheço, onde é? Sei, no norte de Portugal.
Eu estava acabando de ler o que Deus dizia que iam acontecer, os terremotos, as tempestades, os tornados. Então ela mostrou, vi a fotografia de um tornado que estava, eu não sei o resultado, se houve mortes, o que aconteceu. E mostrava o tornado que vai assim em arremoinho, o vento, faz uma nuvem e leva tudo pelo ar. A gente só via era bocados de madeira e coisas que estavam acontecendo. Foi uma coincidência, eu acabei de ler e ela veio-me mostrar. É o que está acontecendo. É o princípio das dores, meus amigos, e elas estão chegando bem fortes. Estamos nós preparados? Mais uma vez, eu digo, como o irmão Francisco falou, temos nós fé suficiente? Estamos nós preparados? Queremos ir para o céu? Temos que morrer para o nosso eu e confiar apenas no nosso Salvador, Jesus Cristo, que deu a sua própria vida, morreu na cruz, mas ressuscitou para que nós pudéssemos ter a certeza do perdão dos nossos pecados e a vida eterna, e sermos aptos a ir para com Ele para o céu, para aquilo que Ele tem preparado para nós, que nós não podemos compreender e entender o que será. Aquelas mansões maravilhosas que Ele tem para os seus filhos, e mais o importante que nós não entendemos, vamos estar com Ele para sempre e eternamente. Esta é a promessa de Deus e que eu desejo para mim, em primeiro lugar, e para todos nós que estamos aqui no GoSex e para aqueles que ainda vão ouvir. Que Deus abençoe a todos e lhes dê um dia muito feliz com a proteção e a graça e o perdão e a misericórdia e a fé de nosso Senhor Jesus Cristo possa ser a nossa fortaleza, que nós temos a certeza que Ele nos ouve. Então, podemos continuar pedindo e agradecendo o seu maravilhoso amor. Eu me recordo e às vezes leio quando Deus ressuscitou Lázaro, ele não foi pedir. Nós lemos, eu estava lendo, sim, Deus não pediu. Deus disse, meu Deus, agradeceu. Antes de pedir, ele já agradeceu porque ele sabia que Deus o ia escutar. E Deus ia ouvir. E Ele ouve a mim, ouve a ti, ouve a cada um dos que vão a Ele. Não tem. Deus não faz acepção de pessoas, ainda que seja o maior pecador. Ele o aceita. Ele tem o poder de converter o seu coração e perdoar os seus pecados. E podemos ter a certeza do perdão e da vida eterna que Ele nos oferece. Queremos nós? Aceitamos nós? Que Deus nos abençoe e nos perdoe e nos ajude a resistir a todas as tentações e possamos estar prontos e preparados para esse grande dia e possamos pô-lo sempre em primeiro lugar na nossa vida e sobre todas as coisas. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Um feliz dia para todos e foi um prazer estar com vocês mais uma vez e que nós possamos ter a certeza do perdão de Deus que está à disposição de todos nós. Muito obrigado.